porque o Eduardo tá chegando pra cá, tá, gente? Como a gente tá falando de um assunto muito importante, pessoal, eu tô aqui com o Adam e o Ferro, que são bombeiros, e vão dar essas dicas que podem salvar uma vida. Para tudo que você tá fazendo, chega mais perto aqui da televisão, porque isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Às vezes você está numa festa com criança, chupou uma balinha maior do que o espaço que ela tem ali na garganta. Às vezes a criança pode engasgar com o próprio leite materno. Enfim, existem manobras importantíssimas que devem e precisam ser feitas e um segundo pode fazer toda a diferença. Meninos, em primeiro lugar, é uma honra ter vocês aqui. Obrigado. Eu queria que vocês explicassem, assim, qual é a primeira coisa a fazer quando a gente está perto de uma pessoa que está engasgando? A primeira coisa, eu acho que a tarefa mais difícil é a gente manter a calma. Identificar de fato o que está acontecendo com aquela pessoa. Interpretar os gestos, os sinais. E após essa interpretação, aí sim tomar a iniciativa. Claro que é importante a gente conhecer as manobras primeiro. E a manobra em adultos e crianças, ela é diferente, não é? São diferentes, completamente diferentes, principalmente por questão do porte físico, né? Primeiro, para manobras feitas em adultos, o mais importante é a gente se posicionar, né, atrás da pessoa, né? E após nos posicionarmos atrás da pessoa, ficar numa postura que seja segura para você. No caso do adulto ou da criança, que não é de colo, né, a gente vai se posicionar e vai localizar o ponto, como o Ferro está mostrando ali, ó. É praticamente 2 dedinhos acima da cicatriz umbilical, acima do umbigo. E aí vai posicionar a mão fechada, né? A mão fechada, completamente fechada. Então, abraçando a pessoa por trás mesmo, né? E a mão mais forte. Você vai abraçar a pessoa por trás, vai colocar 2 dedos aqui pra cima, Isso. aqui. Perfeito. É como se fosse entre a boca do estômago, o processo tifoide, e o umbigo. Mão forte aqui, mão fraca, abraça a mão forte. Sobreposta, né? Vou pressionar pra dentro e pra cima. Compressão abdominal em J. Eu vou estar pressionando para dentro e para cima. Um ponto importante para a gente lembrar é a questão da estatura, né? Se for uma criança, ela vai ser menor, a gente agacha atrás dela para fazer a mesma manobra. Eu vou chegar na altura dessa criança e vou fazer a mesma manobra com menos força. Perfeito. É a estrutura da pessoa. Perfeito. E no caso, se for um recém-nascido, que é exatamente o caso, né, o que aconteceu com a Beatriz. Como é que é com um recém-nascido, Adão? Muito bem, vamos lá. No caso do recém-nascido, nós temos um cuidado especial justamente pelo seu porte físico. Então, eu não posso comprimir como o Ferro mostrou. Então, nesse caso, a recomendação são 3 etapas, né? Posicionar o bebê no seu antebraço, tentar fazer levemente aqui uma abertura da boca, né? Você vai fazer como se fosse uma pinça aqui, né? Perfeito. Feito isso, você vai inclinar o bebê em 45 graus. Essa inclinação é importante porque muitas vezes somente o fato de eu inclinar já desengasga. Agora, um ponto importante, os bebês, se eles já forem mais pesados, é importante você sentar em algum lugar, apoiar na coxa ou até mesmo apoiar sobre a sua coxa agachando levemente. Perfeito. E nesse caso, realizar a segunda etapa. Se caso o bebê não desengasgou apenas com a inclinação, realizar 5 tapinhas com a mão aberta no meio das costas, deslizando a mão para frente. Dessa forma. Perfeito. Após os 5 tapinhas, você vai ouvir. Se o bebê deu algum sinal de retorno, como choro, se você percebeu que ele está tentando, né, sair alguma coisa ali da boca, aí você tem a certeza do sucesso. Caso não tenha tido esse sucesso, você vai trocar o braço e colocar o bebê deitado de barriga para cima, ainda inclinado em 45 graus. Dessa forma, no alinhamento entre os mamilos, no centro do tórax, com 2 dedinhos, você vai realizar 5 compressões. Com essas 5 compressões realizadas, a tendência é deslocar o ar. Então, se não saiu com a primeira manobra, não saiu com a segunda, essa é a terceira tentativa. Olhe dentro da cavidade oral da boca do bebê e observe se existe algum tipo de objeto, alimento, seja lá o que for. E se caso sim, né, posteriormente a isso é importante o quê? Tentar remover com muito cuidado, né, para não machucar o bebê e aí depois mantê-lo preferencialmente de lado e encaminhar para um ambiente hospitalar. Perfeito. Olha, incrível, gente, incrível. E no caso de uma emergência, para onde ligar? Muito bem, vamos lá. Nós temos, na maior parte do país, 2 opções de números de emergência que são muito importantes que nós tenhamos salvo, gravado no celular o tempo todo, se for o caso, deixado colado na geladeira, que é 192, que é o número do SAMU, tá? Principalmente, é importante a gente saber a diferença do acionamento desses 2 órgãos, né? Principalmente em casos de vítimas em locais de fácil acesso, em locais seguros, preferencialmente o SAMU 192,
ou o Corpo de Bombeiros através do número 193. E aí, nesses casos, tanto desses casos com vítimas em local seguro, em local acessível, mas também para situações mais complexas, mais situações de resgate e outros cenários que o bombeiro também pode atender. Perfeito, meninos. Quero agradecer demais. Ferro, prazer. Prazer foi viu? meu. Parabéns. Legal estar com vocês Prazer, aqui Fernando. também, né? Porque já salvaram muitas vidas e é sempre muito legal a gente estar do lado de verdadeiros heróis que trabalham para salvar e cuidar das nossas vidas. Parabéns, meninos. Obrigado aí pela Obrigado. orientação, tá? Obrigado. Mas ainda tem mais coisa para acontecer nesse dia pro Eduardo, tá? O nosso querido Major Lopes. Agora, o carro que está trazendo o Eduardo para cá vai parar